o nome do Senhor. Como eu havia já avisado, e aqueles que acompanham ao menos o canal do YouTube da igreja, viram que lá já estava lançado uma nova série de mensagens. Já que em março entraremos no nosso mês de missões, vamos aproveitar agora em fevereiro, durante esses 3 domingos, hoje e os próximos 2 domingos, para tratarmos sobre um tema. E lá já estava na capa do vídeo de hoje da transmissão: fé, esperança, amor. Nós vamos tratar sobre esse tema hoje e nos próximos 2 domingos. Antes de mais nada, uma palavra de oração para que Deus nos dirija, para que Deus nos oriente e que tudo que falemos seja pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Pai, mais uma vez me coloco em tuas mãos, rogando por tua direção, teu cuidado e tua bênção. Que, ó Pai, o teu Espírito Santo tenha plena liberdade de falar nesta noite e comunicar a palavra que o Senhor tem a nos desafiar. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Para introduzir esse tema e principalmente a mensagem de hoje, eu recortei um pequeno vídeo. É sobre um lançamento, um filme que foi lançado esse ano. Não sei quantos assistiram, mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse 1 minutinho e meio desse recorte desse filme. Três semanas sem comer. Volta só esse pedacinho, já que veio agora o áudio. É importante a gente prestar atenção no diálogo final. Os anjos são enormes. Com certeza organizaram uma busca de alguma maneira. Por zonas. Ontem estavam aqui. Vimos passarem por cima de nós. Hoje escutamos, mas não vimos. Eles vão chegar. Tem que ter fé. Fé? Como assim fé? Nenhuma palavra sobre isso com os mais novos. Senão acaba com a esperança deles. O resgate vai chegar. Desse jeito não vamos aguentar. Quanto tempo a gente aguenta assim? Conhece a regra de 3? Não. 3 minutos sem respirar, 3 dias sem beber água e 3 semanas sem comer. Alguém assistiu esse filme? Ele é baseado numa história real, num fato real. O nome do filme é A Sociedade da Neve, que relata um acidente real que ocorreu em 13 de outubro de 1972. Quando um grupo de 45 pessoas saem de Montevidéu, no Uruguai, era uma equipe de rugby que ia participar de uma partida lá em Santiago do Chile. E por um erro do piloto e do copiloto, essa aeronave se choca com a Cordilheira dos Andes.
Com o impacto da aeronave, 12 pessoas morrem, mas outros vão morrendo durante os 72 dias que eles ficaram isolados num dos lugares mais inóspitos que você pudesse imaginar, com temperaturas abaixo de zero, sem alimento, sem o vestuário adequado, sem água. E eu não sei se vocês viram no diálogo final, quando um dos sobreviventes, que era estudante de medicina, perguntou se eles conheciam a regra de 3. Quer dizer, o ser humano não consegue sobreviver mais do que 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 3 semanas sem alimento. São os 3 As essenciais para a vida do ser humano: ar, água e alimento. Irmãos, é uma história heróica, onde durante o filme nós vemos um grande conflito sobre fé, sobre esperança e também sobre critérios éticos de vida. Porque talvez vocês perguntem, como é que eles sobreviveram? Os 16 que foram resgatados depois de 72 dias na Cordilheira dos Andes e debaixo de neve, sobreviveram comendo carne. Agora talvez vocês perguntem, onde eles encontraram carne? Então, durante essa época, se gerou muitas discussões, até éticas, sobre o que eles fizeram, se isso era ético ou não, para que pudessem sobreviver. Mas, enfim, os 16 sobreviveram. Eu não quero dar spoiler, mas em um dos que faziam parte desses que estavam quase que sobrevivendo até o tempo de resgate, mas em virtude de um ferimento infeccionado, ele estava prestes a morrer, mas ele deixou um versículo escrito: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos. E ele oferecia a ele mesmo, para que pudesse ser aquele que poderia promover a sobrevivência dos seus amigos. 16 sobreviveram bebendo água de gelo derretido, com o ar, ainda que rarefeito, mas suficiente, e com o alimento. Irmãos, são 3 necessidades que o ser humano fisicamente precisa: ar, água e alimento. Mas espiritualmente falando, o próprio filme vai tratar sobre isso. E foi dito aqui, vocês precisam ter fé. E o outro diz, fé em quê? Quem é que vai nos socorrer aqui no meio do nada? Não diga isso aos outros, para que não percam a esperança. Mas no decorrer do filme você verá demonstrações de amor. Eu, quando assisti esse filme há 3 semanas, isso me tocou e me impulsionou a falar sobre as 3 mais importantes virtudes espirituais do ser humano, sem a qual espiritualmente nós não poderemos sobreviver. Eu sei que fisicamente precisamos de ar, de água, de alimento, mas espiritualmente, as 3 grandes virtudes que a Bíblia nos apresenta, quais são? Fé, esperança, amor, amém? Estes 3 sobreviverão, mas dos 3, o maior é o amor. Abra sua Bíblia, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós leremos no capítulo 13, dos versículos 11 até o versículo de número 13. 1 de Paulo aos Coríntios 13, 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Todos juntos, vamos ler o 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Sem sombra de dúvidas, meus amados irmãos, o texto bíblico que nós acabamos de ler nos apresenta as três maiores virtudes espirituais da vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Hoje abordaremos a primeira das três. No próximo domingo falaremos sobre a esperança e encerraremos o mês de fevereiro falando do amor. Muito bem, o que é fé? A fé, não temos dúvida, que é o tema central das Escrituras Sagradas e que a fé desempenha um papel fundamental na vida espiritual dos crentes, sendo descrito por alguns como uma confiança firme e inabalável em Deus e em suas promessas. Saiba que da fé depende a vida e da fé depende a morte. O nosso futuro depende de nossa compreensão do que é fé. E ao longo das Escrituras, a fé é apresentada como uma virtude fundamental para o relacionamento com Deus e para a vida do crente. Então vejamos o que a Bíblia nos fala e nos ensina sobre a fé. Em primeiro lugar, nós veremos um conceito e a abrangência da fé. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a origem e a importância da fé. Em terceiro e último lugar, veremos alguns exemplos de fé na palavra do Senhor. Comecemos então olhando à luz da palavra de Deus sobre o conceito e a abrangência da fé. A fé bíblica não é simplesmente uma crença vaga ou uma esperança incerta, mas a fé bíblica é uma ação de convicção profunda e uma confiança ativa em Deus. Eu creio que a fé, ela é a grande propulsora que nos encaminha até Deus. A fé é esse motor propulsor que nos leva até Deus e que nos mantém em uma vida com Deus. A fé é essencial para o nosso encontro com Deus. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus 11, versículos 1 e 2. A carta escrita aos Hebreus tem ali um tratado sobre fé. Todo o capítulo 11 nos fala, alguns entendem que o capítulo 11 é como se fosse o museu da fé, ou a galeria dos grandes heróis da fé. Nós veremos aqui grandes exemplos de personagens que pela fé justificaram-se diante de Deus. Mas os dois primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus nos apresentam uma definição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Há uma outra versão que apresenta o versículo 1 dizendo e descrevendo a fé como a certeza das coisas que se esperam e também a convicção das coisas que não se veem. Olha, a fé, ela vem de uma certeza interior. Primeiro, a fé vem de uma certeza interior. Uma convicção de não algo incerto, nem duvidoso, nem cinzento, nem obscuro, nem amedrontador, mas dessa certeza interior, ela se transforma em uma convicção exterior. E quando eu digo de convicção exterior, eu estou falando de atitudes, de ações. Essa certeza interior se manifesta numa convicção através de atos exteriores. Não se pauta em uma passividade, mas em uma ação para aquele que tem fé. Veja que a Bíblia diz aqui
que através da fé que os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, eles testemunharam através da fé, através de atitudes, através da vida, e alguns através da própria morte, quando não cederam diante de cruéis inimigos e opositores. Mas também nós observamos a fé como um testemunho através de ações e não de omissões. Vemos também através de atitudes e não de passividade. E por que não dizer através de palavras ou mesmo através do silêncio? A fé é uma certeza interna que se manifesta numa convicção externa. É aí que a gente observa que Noé se levanta para construir uma arca. É aí que nós vemos Abraão, sem relutar e sem duvidar, se levantando para sair da sua terra para uma terra que ele não conhecia. É aí que nós vemos o mesmo Abraão se levantando e tomando o seu filho da promessa e convicto, dizendo aos seus, os seus servos que haviam acompanhado ele até o pé do monte, dizendo: fiquem aqui, aguardem, eu vou com o menino, mas nós voltaremos. Era a convicção que ele tinha, a certeza absoluta de que ele subiria naquele monte, mas que Deus iria prover aquilo que era necessário e que ele não precisaria sacrificar o seu filho. É a fé que faz com que Moisés, apesar de ter sido criado na realeza e ser chamado de filho da filha de Faraó, não relutar em abrir mão de toda a realeza e levantar-se contra o próprio Faraó, para pregar e indicar: deixe o meu povo ir, e eu estou aqui em nome do Deus dos deuses e do Senhor dos senhores. Fé, amados, não é algo passivo. A fé é ativa, é uma certeza interior que se manifesta em ações exteriores. A fé envolve confiança, mas a fé envolve compromisso, e a fé envolve ação. Ela vai além da lógica humana, que é limitada, e ela vai além do que racionalmente pode ser explicado. Portanto, eu digo para vocês, a fé não é algo natural. A fé é sobrenatural, e ela se fundamenta na confiança absoluta em Deus, e em sua palavra, e em seu caráter que é imutável. No mesmo capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, você e eu precisamos saber que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas não somente a fé é esse motor propulsor, como eu disse a vocês, como essa propulsão que nos leva até Deus e que nos leva a viver na dependência de Deus. Mas a fé também, ela pode ser resumida e explicada como um conjunto de crenças que nos levam ao aprofundamento do conhecimento de Deus. Não somente a fé me leva até Deus, mas a fé me mantém com Deus e me faz com que, através da fé, eu possa juntar, eu possa conhecer, eu possa me alicerçar, eu possa me conduzir através de um conjunto de crenças que me leva, sim, a um aprofundamento de quem é Deus, a um relacionamento mais estreito com esse Deus. Na última mensagem do ano passado, quando nos reunimos aqui no dia 31 pela manhã, eu preguei a vocês o desafio em Judas, no versículo de número 3, lembra? Qual era o desafio de Judas? Lá em Judas, versículo 3, haja vista que Judas só tem um capítulo, Judas nos diz o seguinte, e não o Iscariotes, tá? Esse é o Judas do bem. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos ao quê? Batalhar pela fé
e fé que uma vez foi entregue aos santos. A fé também é, como eu já disse, esse conjunto que a gente pode identificar como de crenças, de doutrinas, e que nos levam a um estreitamento de relação com Deus, porque nos levam a um conhecimento mais profundo de quem Ele é. O apóstolo Paulo nos desafia, tanto a você como a mim, a nós estarmos firmes nessa fé, e a nós constantemente nos autoavaliarmos. Como é que nós estamos firmados nessa fé? Já preguei para vocês também uma série de mensagens em 2 de Paulo aos Coríntios 13, 5. Veja o que a Bíblia nos diz nas palavras de Paulo, na segunda carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, e provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Essa fé, como um conjunto de doutrinas, ela pode ser identificada, e ela deve ser edificada, porque a igreja cristã cresceu como? Defendendo essa fé. Em Atos 5:42 nos diz que a igreja original, a igreja primitiva, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós precisamos estar convictos do que nós pensamos sobre Deus, o que nós pensamos sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a constituição do homem, sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, sobre a salvação, sobre a santificação, sobre a regeneração. Precisamos estar convictos do que Deus nos ensina acerca das últimas coisas, que a gente chama de escatologia. E se não estivermos convictos e perseverantes, podemos sucumbir nessa fé, naquilo que nós cremos e naquilo que nós defendemos. Todos esses são pontos que determinarão de que lado nós estamos na defesa da nossa fé. E essa fé, ela deve nos levar a crescer na graça e no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Portanto, nesse primeiro ponto, eu lhes indiquei o que é o conceito e a abrangência dessa fé. Ela não somente é o veículo propulsor que nos reposiciona por nos colocar diante de Deus e em comunhão com Deus, mas é por intermédio dessa fé, e principalmente dessa fé firmada em Jesus Cristo, que nós vamos então levantar um conjunto de crenças para que possamos defendê-las, para que possamos crescer na graça e no conhecimento desse nosso Deus e principalmente da sua vontade. É a fé que nos identifica. Em segundo lugar, diante de já olharmos à luz da palavra de Deus, o conceito de fé e a sua abrangência, eu quero falar sobre o segundo desafio dessa noite, o segundo ponto. Quero falar sobre a origem e a importância da fé. A fé tem sua origem no nosso Deus triuno, no nosso Deus trino. A fé não é algo que vem de nós. Eu disse para vocês que a fé não está pautada na racionalidade humana, que a fé não é algo natural do ser humano, mas a fé é algo sobrenatural, plantado no ser humano pelo nosso Deus triuno. É Deus o autor dessa fé. Por isso, a origem da fé é divina. Lembre mais uma vez, não é algo natural, é sobrenatural. A Bíblia nos apresenta a fé como sendo um dom, um presente de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 2, 8 e 9. Lá em Efésios 2, 8 e 9, o apóstolo Paulo ensina o seguinte a todos nós. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Graça, favor imerecido, presente.
Pela graça sois salvos, e é por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus, o nosso amado Deus, em sua infinita graça e misericórdia, proveu ao coração do homem, presenteou o homem com fé. Fé é a fagulha divina que pode levar o homem à salvação. É graça de Deus, mediante a fé. A fé foi plantada no coração do homem por Deus. Não é natural, é sobrenatural. E aqui eu vou lhes dizer o que nós batistas defendemos e cremos, porque é aqui que surgem divergências. Há alguns que dizem que essa fé só foi plantada no coração de alguns poucos escolhidos. Mas nós cremos e defendemos que o Senhor plantou essa fé no coração humano, no teu, no meu, no coração de todos os homens. É a fagulha divina, para que ninguém possa um dia tentar se desculpar, ou para que ninguém um dia diga, não fui um escolhido, ou já fui determinado para ser excluído. Não, o Senhor proveu o ser humano dessa fagulha de fé. É dom, é presente de Deus, é o que te capacita a poder sim ser impulsionado a olhar para Deus, a reconhecê-lo, como temos pregado aqui inúmeras vezes, nas diversas revelações de Deus ao ser humano. É pela fé plantada no seu coração que você pode contemplar a natureza e não adorá-la, mas adorá-la ao que criou a natureza. É a fé que Deus plantou no seu coração, que pode te reposicionar diante de Deus. E aí entra a tua responsabilidade, de como você vai lidar com essa fagulha, de como você vai lidar com essa fé que o Senhor lhe proveu. Pode tentar descartá-la, pode tentar descaracterizá-la, pode tentar afogá-la e abafá-la, e tentar justificar-se diante da sua própria capacidade humana. Ou você pode render-se ao Criador e, provido e munido dessa fé, ser levado a se reposicionar com Deus. A fé tem origem divina, é dom, é presente de Deus, mas não somente de Deus, e a gente pode colocar, como eu disse, de uma ação do Deus triuno, porque lá em Hebreus 12:2, olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12:2. Na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz que você e eu devemos olhar, e olhar para quem? Para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem é o autor e o consumador da fé? Jesus. Não somente a fé é um dom, é um presente de Deus, mas tem em Jesus o autor e o consumador dessa fé. A fé é origem divina, tem origem no nosso Deus triuno. A fé bíblica não é simplesmente uma crença vaga ou uma esperança incerta, mas é uma convicção profunda e uma confiança ativa em Deus, cuja natureza, mais uma vez repito, vem do nosso Deus trino. Não somente Deus nos presenteou com a fé, não somente Cristo é o autor e o consumador da fé, mas é a ação do Espírito Santo na tua, na minha vida, que pode nos convencer da necessidade de usarmos essa fé. Olha o que diz, palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. João 16, 7 e 8. Diz assim, palavras de Jesus Cristo, descritas por João: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quem é o Consolador, irmãos? O Espírito Santo, amém? E ele já veio, porque Cristo foi.
E porque Cristo foi, ele veio. E qual o papel? O ministério do Espírito Santo. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo. E convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, irmãos, vocês viram? Não somente nós levantamos hoje um conceito do que é fé. É uma certeza interior que nos leva a uma convicção exterior. A trabalharmos em prol dessa fé. É a nós sermos impulsionados a irmos até Deus. E não somente irmos e chegarmos até Deus, mas nos mantermos com Ele, crescendo através dessa fé e dessa convicção na graça e no conhecimento dEle. Mas essa fé é sobrenatural, ela tem origem divina, é Deus quem nos presenteou, é Jesus Cristo quem é o autor e consumador, e é o Espírito Santo quem atua no teu coração, usando essa fé, essa certeza, para te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, a fé é importante demais. A importância da fé vem através dos seus resultados. Sem fé, diz o autor de Hebreus no capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Sem fé não há como agradarmos a Deus. Mas também é por essa fé, e através dessa fé, que recebemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Já vimos em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Não é pelo que você faz, mas é pela fé, é pela convicção, é pela certeza, é por essa fagulha plantada no seu coração, é pelo reconhecimento de que é verídico e verdadeiro o que está nessa palavra. E é sermos impulsionados a, por essa fé, olharmos para Deus, olharmos para Jesus e nos convencermos do pecado, do juízo e da justiça, e de nos entregarmos a Ele, porque sem fé não se agrada a Deus, sem fé não se pode obter o perdão dos pecados, bem como sem fé não há como sermos justificados dos nossos pecados. Em Romanos 5, 1 e 2, a palavra de Deus nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso vem por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, ou seja, por Jesus, por intermédio de quem temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ah, Jesus também nos ensinou sobre a importância dessa fé, frequentemente elogiando aqueles que demonstravam uma fé sincera e desafiando outros a crescerem em fé. Jesus, por inúmeras vezes, pessoas que se aproximaram dele pela fé e que se converteram de seus pecados, eram elogiados por Jesus. Nunca vi tamanha fé. Ah, grande fé! Você foi salvo por sua fé, você foi curado por sua fé. Jesus sempre elogiava as pessoas que usavam dessa fagulha para serem impulsionados a chegarem até Deus e até Jesus. A fé, portanto, é fundamental para a vida cristã, pois é por meio dela que nos aproximamos de Deus, experimentamos sua graça e todo o seu poder transformador. Lembre-se e jamais se esqueça, a fé é a causa, mas a fé também é a consequência da nossa salvação. Como causa, a fé é resultado de uma ação conjunta do Deus Trino, colocando no coração do homem a fé, por intermédio da qual o homem chegaria até Deus. Então a fé é a causa da nossa salvação, causa divina da nossa salvação, mas a fé também é a consequência da nossa salvação, porque é a fé que nos faz ter um mover natural, através de buscar uma intimidade com Deus
e com a sua palavra. Por quê? Com Deus e com a sua palavra. Porque em Romanos 10, 17, nos diz qual é o ingrediente que pode proporcionar a você e a mim mais fé. Em Romanos 10, 17, podes ler comigo em alta voz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que a nossa fé cresce? Com experiência? Como é que a nossa fé cresce? Participando de reunião de poder e de descida de bênçãos? Como é que a nossa fé cresce? Participando de rodopios, participando de cair no Espírito? Como é que a nossa fé cresce? Se não única e tão somente pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você quer mais fé? Busque nessa palavra. Através dessa palavra conheceremos quem é Deus, conheceremos quem é Jesus, conheceremos o que Deus deseja para você e de você. Busque mais nessa palavra, medite nessa palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir por intermédio dessa palavra. Irmãos, Efésios 4, 12 a 14 tem um grande desafio de Deus para você e para mim. Olha o que diz em Efésios 4, 12 a 14. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao quê? A unidade da fé. E essa unidade da fé será pautada no conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Quanta gente sendo ainda hoje menino, sendo levado por qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento novo que surja por aí, qualquer nova revelação, e eu boto aspas, de alguns dos apóstolos com mais aspas, e profetas, bota mais aspas nisso, dos nossos dias, que se levantam querendo trazer novas revelações, novos encaminhamentos, novas diretrizes, e você, muitas vezes como menino, é levado por essa roda, por esse vento de doutrina. Irmãos, o Senhor deseja que você, consciente do conceito de fé, e mais consciente ainda da origem e da importância dessa fé, queira mais e mais crescer na graça e no conhecimento, buscar nessa palavra, aprofundar-se nesta fé, para que cheguemos em unidade, para que não haja divergências, para que todos nós defendamos essa fé. É por isso que Judas diz: batalhem, e batalhem por essa fé, a que essa fé não seja transtornada, a que essa fé não seja distorcida, a que essa fé não seja aniquilada, mas que você, se autoexaminando, possa saber em que você crê, e juntos aqui possamos caminhar em unidade, defendendo a sã doutrina e esse conjunto de crenças que a Bíblia chama de fé, e que tem que ser defendida com unhas e dentes, porque foi por essa fé que muitos no passado entregaram e deram suas vidas, derramando o próprio sangue, porque sabiam em quem tinham crido, e eram bem certos de que aquele que os prometeu os guardaria até o último dia. Você está seguro nessa fé? Amém ou não? Sabes o que crê? Está disposto a defender essa fé? Irmãos, já vimos então o conceito, a abrangência, a origem e a importância da fé. E agora, por último, quero lhes apresentar alguns exemplos de fé.
Nós poderíamos ler o capítulo 11 de Hebreus inteiro, e quantos exemplos de fé lá temos. E a Bíblia está repleta da vida de homens e mulheres, cujas vidas foram marcadas pela fé. Por meio dessas vidas, podemos aprender que a fé não é estática, mas é dinâmica e transformadora. É a fé quem capacita os crentes a enfrentar desafios, a perseverar em tempos de dificuldade e a testemunharem do poder de Deus a todos quantos o pedirem. O que dizer de Abraão? Já mais uma vez repito. Lá em Hebreus 11, no versículo 8, diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mas o mesmo Abraão, no versículo 17, diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. E o próximo versículo 18 diz por que ele não hesitou em ir com o seu filho até lá, porque ele sabia que em Isaque seria chamada a sua descendência. E se Deus disse para mim que era através de Isaque que uma grande nação surgiria, eu tenho certeza absoluta, eu considero hoje, que ainda que meu filho morra, o Senhor é poderoso, para até dentre os mortos ressuscitar, porque o Deus a quem eu sirvo não mente, e não volta atrás dos seus decretos, o Senhor não volta atrás das suas promessas. Por isso você, em primeiro lugar, que aqui está, saiba que se ainda não ofereceu a sua vida pela fé a Jesus, deve fazê-lo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que o Senhor quer te salvar. E você deve oferecer-se a Ele, abrir o seu coração. E ao abrir o seu coração, tenha convicção pela fé, de que tudo que nessa palavra está descrito e escrito, o Senhor jamais voltará atrás. Ele diz, na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Se você vem até Jesus pela fé, Ele promete que jamais o lançará fora, porque a Bíblia também garante, está lá em João, no capítulo 6, que diz que todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É o mesmo autor de Hebreus que no capítulo 13, no versículo 5 diz: eu não te deixarei, jamais te abandonarei. É o mesmo que pela sua palavra em João 10 diz que as ovelhas ouvem e seguem Ele, e quando vão até Ele, Ele nos toma em suas mãos, e ninguém nos arrebata nem das mãos de Cristo, e nem tampouco das mãos de Deus. As promessas estão aqui nessa palavra. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, e sabe o que é crer? É exercer a fé que o Senhor plantou no seu coração. E se você hoje crer no Senhor Jesus, a Bíblia te dá uma promessa: você não vai perecer, mas terá a vida eterna. É o mesmo Senhor que pela fé hoje requer de você que está angustiado, amargurado, ansioso, a que você vá até Jesus. Porque em Mateus 11, 28 ele diz: venham a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso é o que a palavra de Deus nos garante. Veja a vida de Moisés, que demonstrou grande fé ao conduzir os israelitas para fora do Egito. E quando saiu do Egito, e que Faraó se arrepende e bota o exército no encalço do povo de Israel, diante deles o que eles tinham, o Mar Vermelho, e nas costas o exército de Faraó furioso, vindo para os despedaçar. Mas foi pela fé que Moisés ergueu aquele cajado, aquela vara, tocou no mar e o mar se abriu.
Oh, meus amados irmãos, quantos exemplos nós temos na palavra de Deus, de homens e mulheres que viveram firmados nesta fé. O que dizer de Daniel? Daniel exemplifica uma fé inabalável, ao continuar a orar a Deus, mesmo quando isso colocava em risco de ser jogado na cova dos leões. E mais uma vez repito o que disse domingos passados, quando falei de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu bem sei, ó rei, que o nosso Deus a quem nós servimos, se quiser nos salvar, nos salvará. Mas saiba, ó rei, que se ele não nos quiser salvar, nós não nos dobraremos e não nos curvaremos ao seu Deus. Fé inabalável. Eles sabiam em quem eles criam. Saiba, ó Deus, não nos curvaremos. E Deus dos altos céus oferece aos três salvação. O quarto homem na fornalha, o próprio Jesus Cristo, trazendo a eles a salvação para esse momento de dificuldade. Mas eu repito, o que já se tornou um jargão: o Senhor não te livrará da cova dos leões pela fé, o Senhor não te livrará da fornalha de fogo pela fé, mas o Senhor te livrará na cova dos leões e na fornalha de fogo. Nós muitas vezes enfrentaremos as dificuldades, mas o Senhor deseja de você fé, e fé inabalável. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém ou não? Fé inabalável. Esses exemplos nos lembram que a fé não é apenas uma convicção teórica, mas uma confiança prática e ativa em Deus, que se manifesta em obediência e confiança em todas as circunstâncias. Eu concluo hoje essa mensagem. Nós no início hoje vimos 3 elementos são essenciais para a sobrevivência física do ser humano. O ser humano precisa de ar, de água e de alimento. Da mesma forma, 3 são as virtudes espirituais que sustentam a vida de um cristão, a vida de um homem que quer caminhar e viver com Deus. E esses 3 ingredientes, essas 3 virtudes têm nome: fé, esperança e amor. Hoje especialmente vimos sobre a fé. Vimos o seu conceito, vimos a sua abrangência, vimos a sua origem divina, a sua importância, haja vista que sem fé não podemos agradar a Deus e nem tampouco usufruirmos e gozarmos da salvação. Vimos que a fé, ela é a causa da nossa salvação, mas a fé também é a consequência da nossa salvação, e que é pela fé que nós alcançamos diante de Deus testemunho. A fé bíblica é um aspecto vital da vida cristã. É o fundamento da nossa relação com Deus, e é o meio pelo qual nós recebemos as suas bênçãos e as suas promessas. A fé é uma jornada contínua de confiança e de entrega a Deus. É a fé quem molda as nossas vidas e nos capacita a viver de acordo com a vontade divina. Que você que já tem conhecimento da verdade e que um dia já usou dessa fagulha divina chamada fé para chegar até Jesus Cristo, a que você possa hoje continuar crescendo nessa fé. E como é que a gente cresce nessa fé a ponto de nos capacitar a viver uma vida cristã de testemunho? É obedecendo a esta palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir por intermédio dessa palavra. É continuar olhando para Jesus e não tirar os olhos dele, porque Jesus é o autor, mas é também o consumador da nossa fé. E é olhando para os exemplos dos grandes homens e mulheres de Deus que não sucumbiram diante dos problemas,
a decidirem hoje permanecerem firmes e inabaláveis nessa fé que uma vez foi dada aos santos. Não vacile, continue olhando para Jesus. Agora, você que está aqui e que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, hoje o Senhor quer que você utilize dessa fagulha que está aí dentro de você. Aqui você não resista. A palavra de Deus diz que quando ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, como fizeram os vossos pais lá no passado. O Senhor te deu fé, e essa fé é para você, em primeiro lugar, hoje, usá-la, para que você hoje possa ser impulsionado a olhar para a cruz de Cristo e reconhecer o que essa palavra diz, que todos nós somos pecadores, e por causa dos nossos pecados, estamos separados de Deus. Mas a mesma palavra diz que se você hoje crer em Jesus, você pode ter a vida eterna e o perdão dos seus pecados. Que tal hoje usar a fé? Que tal hoje buscar dentro de você essa fagulha e dizer: eu creio, eu recebo. Em Romanos 10, 9 a 13 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê, fé, mas com a boca se faz confissão, e confissão para salvação. Não saia daqui sem ter a plena convicção e a fé de que foi acolhido por Deus e que foi perdoado por Ele, e saia daqui com a plena certeza de que és um filho de Deus e decidido a caminhar por essa fé. Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Você hoje está aqui presente, já é um filho de Deus pela fé depositada em Jesus? Já és um filho de Deus porque um dia já crestes em Jesus Cristo como seu Salvador? Mas tem sentido a sua fé um pouco vacilante? Tem se sentido enfraquecido muitas vezes? Hoje o Senhor quer renovar a tua fé. Hoje o Senhor quer restaurar a tua fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir por essa palavra. Hoje o Senhor te trouxe aqui para ouvir que Ele está com você todos os dias, e Ele continuará com você até a consumação dos séculos. Hoje Ele está aqui para te dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele fará. Renova a tua fé hoje com o Senhor, renova a tua fé hoje com o Pai. Mas se alguém em nosso meio hoje que ainda não entregou-se a Jesus, eu quero pedir que você hoje, pela fé, creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que pela fé em Jesus Cristo, você possa ser salvo e transformado nessa noite. O Senhor não poupou esforços para vir até nós, e com um amor até certo ponto ousado, Ele veio te buscar, como um pastor que vai em busca das ovelhas. Ele hoje quer te buscar. Abra o seu coração para Ele, entregue-se a Jesus. Se ainda não creu nele como um único e suficiente Salvador, faça isso nessa noite. Pai, eu entrego em tuas mãos o teu povo aqui. Alguns que pela fé já receberam ao teu filho Jesus, já creram nele, mas que talvez estejam vacilantes nessa fé como consequência. Já pela fé como causa foram salvos, mas está precisando de testemunho, eles estão precisando, ó Deus, de vida, de evidência. Fortalece-os nessa noite. Mas se alguém nessa noite que ainda não entregou-se a Jesus, que de braços abertos o Senhor possa recebê-los. É a minha oração,
em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Vamos louvar ao Senhor.